Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na semana passada, nós aprendemos a desenhar o olho humano, né? E a professora explicou para vocês que nós iríamos fazer duas possibilidades de olhos, embora anatomicamente tenham o mesmo formato, o olho masculino e o olho feminino, pelas nossas características pessoais, eles acabam se diferenciando, certo? E aí nós tínhamos como atividade desenhar um olho feminino e um olho masculino, certo? Eu disse para vocês que nós faremos os pares, os dois olhos, depois, tá? E de fato nós faremos depois, porque vai ter uma aula que a professora vai ensiná-los a desenhar o corpo humano. E nesta aula nós trabalharemos o par dos olhos, combinado? Hoje eu preparei para vocês uma técnica que também foi utilizada pelo Leonardo da Vinci, tá? Não só esse princípio da anatomia, mas como nós vimos, ele dominou muitas áreas e uma delas, né, dentro da pintura e do desenho, são as técnicas do esfumato e da perspectiva, ok? Vou explicar para vocês. Bom, o que significam essas técnicas? A perspectiva, como nós já vimos no primeiro trimestre, quando nós fizemos o desenho da cruz, ela é uma técnica de desenho que permite desenhar com tridimensionalidade, né? E aí, no caso, eu tenho tridimensionalidade quando o meu desenho tem altura, largura e profundidade, né? Lembra que nós fizemos a cruz, foi um exemplo de desenho com perspectiva, com tridimensionalidade. E o esfumato, que é essa técnica nova, né? É uma técnica, inclusive, utilizada por Leonardo da Vinci. Ele foi um dos pioneiros a utilizar essa técnica no Renascimento, né? No ano que ele viveu. E o que ela significa? É pintar criando gradientes de tonalidades. O que é isso, professora? Vou mostrar que fica mais fácil. Então, aqui na Mona Lisa, a gente pode observar que tem a perspectiva e que tem também o esfumato. Onde, prof? Vamos observar a questão da tridimensionalidade nesta obra, né? A gente consegue observar a mulher em primeiro plano, né? Ela está à frente e no fundo nós conseguimos observar uma paisagem, certo? Essa paisagem aqui, pessoal, eu consigo perceber que ela está no fundo, ela está atrás da mulher, por meio da perspectiva, né? Que é você representar o objeto de acordo com a proximidade da realidade, né? Então, olha aqui, a mulher, ela está maior porque ela está à frente. E no fundo, o que vem depois? Então, o que vem depois, ele vai ser menor, tá? Justamente pela questão da tridimensionalidade, da perspectiva, certo? E o esfumato, professora? Olha aqui, por exemplo, nos olhos, nessa região aqui que eu estou passando, né, a setinha do mouse. Gente, eu consigo observar levemente um degradê, que é essa graduação das cores. E é isso o esfumato, certo? O degradê, tudo bem? Quando você pensar na palavra esfumato, lembra de fumaça. É como se a palavra esfumato ela vem do italiano de fumaça e ela tem essa analogia porque ao você esfumaçar um desenho, você cria como se fosse uma fumacinha, entende? Que ora é mais escura até ficar mais claro, né? Criando assim o degradê, tá bom? A nossa proposta hoje não será fazer isso no corpo humano ainda, tá? Nós faremos em uma paisagem que será uma forma de nós utilizarmos essas duas técnicas, a perspectiva e o esfumado, tá bem? Percebam, gente, que o esfumato é isso aqui, ó. Quando eu crio esse degradê, nessa possibilidade de tonalidade dos tons. E aí eu vou orientar vocês a criarem o desenho de vocês em degradê somente com lápis grafite, ok? O que vai precisar? Folha de desenho. Eu usei uma prancheta, né, que eu gosto para desenhar e a folha ficar paradinha. Mas você pode desenhar no seu caderno, ok? Eu utilizei cotonetes para fazer esse degradê, tá bom? Lápis de desenho e borracha. Antes de fazer o desenho, o que a gente precisa entender? Para um desenho estar em perspectiva,
para ele ter tridimensionalidade, para ele parecer real, eu preciso entender algumas técnicas, algumas teorias. O que, que é o ponto de fuga e o que, que é a linha do horizonte? A linha do horizonte é essa linha aqui, ó, bem clarinha que eu fiz dividindo o céu, né, e a terra, ok? Essa é a linha do horizonte. E o ponto de fuga? É para onde as linhas vão se dirigir, vão levar o meu olhar, tá? Então esse ponto de fuga, ele não precisa desenhar um ponto, é algo imaginário. No caso, essas linhas da estrada, elas se direcionam para esse lugar, né? Guiando o meu olhar para lá e criando assim esse efeito de profundidade, certo? Por meio das linhas diagonal. Lembra que eu expliquei para vocês, né, turma, no primeiro tri, que o que cria o efeito de tridimensionalidade é as linhas diagonais, ok? E também a técnica do esfumato ajuda, ok? Bom, para a gente entender, pessoal, a gente precisa observar, né? Vocês viram que a nossa paisagem terá árvores. E essa aula seria uma aula que eu levaria vocês para o pátio para a gente observar as árvores da rua, as árvores da escola. Mas eu convido você a fazer isso aí da sua casa, né? Dá uma olhadinha aí ao seu entorno, na sua janela, no que você consegue observar como são as árvores. As árvores, turma, elas trazem formatos diferentes em cada espécie de árvore. Então a gente nunca vai encontrar um desenho de uma árvore igual ao outro. Nunca. Elas são muito diferentes, né? Ora ela é torta, ora ela é um pouquinho mais torta. Gente, as árvores são diferentes e é essa que é a beleza das árvores, né? A gente raramente vai encontrar uma árvore que é simétrica, que tem os dois lados semelhantes, né? A não ser que alguém vá lá, coloque a mão, né? Às vezes uma pessoa que poda árvores consegue deixar ela bem perfeitinha, né? Mas naturalmente, na natureza, a árvore tem esse formato de linha orgânica, né? De linha que não é totalmente redondinha, diferente dessa linha aqui que muitas vezes a gente vê em certos desenhos. Já viram esse tipo de árvore, pessoal? Normalmente muitas pessoas desenham assim porque aprenderam assim, né? E acabaram que não evoluíram na técnica, certo? Na observação. Então vejam só, o objetivo é a gente sair dessa árvore aqui, tá? Dessa árvore aqui, ó, né? Não tem problema desenhar assim, não é errado. O problema é você ficar nisso e deixar de aprender as novas técnicas que hoje eu estou ensinando, tá bom? Então, hoje a gente não vai fazer essa árvore aqui, certo? Porque ao observar, nós conseguimos dar mais detalhes, mais características e aproximar de um realismo, certo? Então, observem, pessoal. Olha aqui a questão do que eu falei do tronco da árvore, né? Da não simetria que existe, que é essa não semelhança dos lados, né? Olha, um lado a gente vê muitas folhas, do outro não, né? Um lado nós vemos mais galhos, o outro não, né? Olha essa árvore aqui que interessante, né? Então, aqui, uma coisa que eu destaco para vocês é a questão da luz e da sombra, né? Os pontos mais escuros são onde tem sombra e os pontos mais claros onde tem a luz incidindo sobre a árvore, certo? E, gente, existem muitas árvores diferentes, muitas. Quanto mais a gente observar, mais a gente vai encontrar árvores diferentes, tá bom? E por isso que para fazer esse exercício é interessante você observar, ok? Porque vejam só, a primeira coisa que eu disse anteriormente é fazer a linha do horizonte, certo? E também ter as linhas do caminho que vão levar você para o ponto de fuga. Deixa eu retomar aqui para ninguém esquecer. Então, ó, essa linha do horizonte aqui, ó, depois eu crio as montanhas, tá? Então, primeira coisa é a linha do horizonte e as linhas do caminho que vão te levar para o ponto de fuga, certo? Depois que eu fiz isso, aí sim eu vou começar a minha árvore, tá? E justamente por ser uma técnica de perspectiva, né, eu vou respeitar essa questão da dimensionalidade, né, da profundidade. Então, no caso, o que vem primeiro é maior e o que vem lá atrás será o menor, por essa técnica de estar perto e longe, tá, pessoal? Então, ó, aqui a gente observa bem isso. A primeira árvore é a maior,
a última ela vai ser menor, mas significa que de fato ela é menor? Não, é porque ela está mais distante, certo, do observador, ok? Avançando então, como que a gente vai começar? Desenha a sua árvore, tá bem? E para você desenhar a sua árvore, você não precisa fazer tanta força no seu lápis, tá? Pega levemente. Lembra que as linhas, elas são orgânicas, ela não tem aquele formato lá redondinho. Ela vai ser uma linha mais bagunçadinha mesmo, tá vendo? E pega o traço, assim como a professora está fazendo, ó, e já vai desenhando, tá? Se por acaso você errar, ó, que nem eu fiz aqui agora, você apaga com a borracha, não tem problema, tá, pessoal? Mas tenta ir fazendo um traço de uma vez, direto, pega o seu lápis um pouquinho mais longe, né, para o seu lápis ficar com, né, o seu traço ficar mais solto, tudo bem? Essa é uma possibilidade aí de forma de desenhar a árvore, ok? Avançando, olha só, aqui ó, lembra que eu falei essa questão de respeitar, né, a continuidade do desenho? A gente tem que, né, de ver que as árvores vão diminuindo de tamanho, ok? Fiz isso então, uma árvore, né, um pouquinho menor que a próxima, posso dar os detalhes desse galho, das folhas e ir avançando, certo? Depois que eu desenhar as árvores, turma, a gente pode fazer as montanhas acima da linha do horizonte, tá? As montanhas é a mesma coisa, observa aqui, ó, são linhas que muitas vezes não são totalmente retas, né? Elas vão se unindo e vão, né, criando assim as montanhas, ok? Olha lá no fundo, tenho as minhas montanhas. Beleza, fiz também aqui as gramas aqui embaixo. Bom, e no céu, eu criei esses risquinhos para nos ajudar a criar as nossas nuvens, tá? Só risquinhos, dois risquinhos se encontrando. Já já vocês vão entender por quê. Bom, depois que eu tracei todo o meu desenho, eu vou começar a fazer o degradê, né, o esfumato, primeiramente na parte de baixo, para eu entender como que ele funciona, ok? Como que ele funciona, professora? Olha, aqui ó, eu já consigo ver numa próxima imagem como isso vai tendo uma nova proporção. Então, deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês verem. Ó, a primeira coisa, pessoal, que a gente começa é pintar o cantinho, certo? Com uma cor mais escura. E à medida que eu vou avançando no espaço, vejam só, eu vou deixando a minha mão mais leve, certo? Para ir clareando esse lápis, certo? Então, eu começo mais escuro e vou deixando a mão... Olha onde estava segurando o meu dedo, vocês viram onde estava segurando o lápis? Bem mais longe do que a gente escreve. Depois eu pego o meu, eu ia falar canudinho, o meu cotonete e vou fazendo movimentos circulares, bolinhas, para espalhar, né, esse grafite e criar assim, ó, o efeito, né, de graduação da cor, do mais escuro para o mais claro, ok? Avançando, turma, eu vou conseguir, né, pintar todas as partes por meio desse jeito, fazendo círculos, voltinhas com o meu cotonete, ok? Aqui, ó, eu achei que estava muito escuro. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a borracha e dei uma clareada no centro, tá bom? A hora que eu for para a grama, como que eu vou fazer? Gente, o princípio é o seguinte, a sombra é onde não tem luz. Então, por exemplo, as partes de cima são mais iluminadas e as partes, né, as partes de baixo costumam ser menos iluminadas e as de cima mais iluminadas, tá? Então, o que que eu fiz? Passei o meu lápis mais escuro, certo? E depois eu fui com cotonete fazendo esse esfumaçado, certo? Não vai ficar totalmente pintado, é apenas uma parte, tá? Então aqui ó, eu mostro algumas partes que eu pintei, não precisa ser toda a sua grama. E depois eu vou com o meu cotonete, certo? Criando esse efeito, tá? A mesma coisa nas árvores, gente. A parte que é menos iluminada, que vai ter a sombra, eu pinto, certo? E a parte que vai ficar em branco, né, eu deixo, porque aí depois, à medida que eu for tirando esse grafite daqui, eu vou conseguindo deixando mais clara o centro da minha árvore,
certo? Mais claro, no caso. Acompanha aqui comigo nesse vídeo, ó. Olha só, pintei, né? Pintei a parte de baixo, alguns cantinhos, né? Porque é onde vai estar a sombra. Pinto com lápis levinho, não precisa fazer muita força. Segura o seu lápis como se fosse um giz de cera, tá bom? E aí, depois que eu pintar essas partes, não precisa ser a árvore toda, tá? Eu pego o cotonete pra mim espalhar esse grafite. E aí, ó, eu coloquei aqui o exemplo com o cotonete. Né? Vai espalhando e aí eu vou criando esse efeito de esfumato. À medida que você for praticando, você vai pegando o jeito. Vocês vão ver que é bem facinho, gente. Né? Não precisa ficar esfregando muito, não, tá? Passa um pouquinho e já leva essa cor para um outro cantinho, para você ir deixando mais claro, tá? Importante ter branco também, você não deixar tudo cinza. Deixa um branco também, né? Normalmente é o contrário, onde vai ter sombra, do outro lado vai ter luz, ou no centro aí do seu galinho da sua folha, ok? É basicamente isso, pessoal, não tem segredo, tá bom? Se você viu que ficou muito escuro, passa a borracha, que dá super certo também. E aí você vai fazer isso em todas as árvores, certo? À medida que você terminar, você vai para o próximo lugar, que serão as montanhas. E a montanha também é isso, tá, gente? Você vai, a base, ela costuma ser mais escura e a parte de trás também aqui, ó, ela costuma ser mais escura. Aqui no centro e aqui em cima ela fica mais clara, certo? A nuvem também, a hora que você for fazer é esse mesmo processo, tá? A nuvem, gente, tem um segredo, tá? A gente não vai fechar ela, a gente vai apenas dar umas ideias de linhas, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui para você o esfumato nas nuvens. Como que a professora fez? Ó, você pinta um pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo, não é muito, tá? Deixa eu tirar aqui o volume. Isso. E você vai passando o seu cotonete para deixar um pouquinho mais claro, tá? Se você vê que ficou muito escuro, passa a borracha, que dá super certo também. Aqui eu só tinha feito alguns, mas depois vocês vão ver que eu vou acabar encontrando com a linha. Ó, deixa eu pôr um pouquinho para frente. Ó, eu vou fazendo mais linhas, né, para criar essa ideia de nuvem, tá? Eu não fecho a minha nuvem. E essas linhas não precisam ser totalmente redondinhas, tá? Assim como nós vimos que a árvore não é totalmente redondinha, as nuvens também não são. Nada na natureza é, ok, pessoal? Vou continuando. Vai ter uma hora que você vai ver que o seu cotonete está muito sujo. Dá para trocar, ok? Pegar um mais limpinho. Mas eu utilizei ao todo 2 cotonetes nesse desenho, tá bom? Bom, à medida que você for avançando, tá? Vimos as nuvens. Olha só, você vai conseguir um efeito mais ou menos assim. Não precisa fechar todas as nuvens, tá? É só dar uma ideia de nuvens no céu, ok? Aqui embaixo nós temos as montanhas e você finaliza o seu trabalho. Certo, pessoal? Vídeo um pouquinho longo, né, turma? Mas foi a melhor forma que eu encontrei para explicar para vocês essa técnica, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem. É um trabalho mais desafiador, sim, mas que tem muito a nos ensinar, certo? Estamos aí aprendendo duas técnicas que o Leonardo da Vinci utilizava nos seus trabalhos, que é a perspectiva e o esfumato, tá bem? A gente está usando o cotonete, mas quem costuma desenhar utiliza o esfuminho, que é um rolinho de papel que serve para fazer o esfumato, tá? O cotonete é um material que a gente usa para improvisar quando a gente não tem, tá? Então, qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo, fique
fiquem com Deus e bom trabalho. Vejo vocês na live. Tchau, tchau.